Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso evento de Hacking HR, primeiro dia do evento, segundo episódio do dia. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui com a gente no Hacking HR. Vou me apresentar rapidamente aqui para vocês, que ainda não me conhece. Eu sou a Anne, sou sócia aqui na Laura Vidal Consultoria. Estou aqui com a minha sócia, Laura, e também com a super convidada que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. A gente está aqui nessa trilha do Mindset e nosso bate-papo agora vai ser sobre o novo normal no futuro do RH. Esse nosso evento aqui que a gente está fazendo em parceria com mais duas consultorias, RH Lab, a Skipo e a startup de RH, H Restart, aí as meninas, a Cris, a Lud e a Rafa, que estão com a gente aqui em parceria nesse evento. Hoje, a gente está aqui com a Dani, nossa super convidada, super especial. Dani, diretora de Pessoas, Planejamento e Projetos na Livelo. Dani veio aqui, ela é expert em transformar aí as organizações e ter pessoas engajadas aí. Tem uma conquista super recente da Livelo que ela vai contar aqui daqui a pouquinho para a gente. E eu queria que a gente recebesse aqui com muitas boas-vindas você, Dani. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite de fazer esse bate-papo aqui com a gente. E eu vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Obrigada, Anne. Obrigada, Laura. Obrigada, meninas, pelo convite para poder participar do evento. É uma honra estar aqui com vocês para poder trocar um pouco de ideias sobre esse movimento, né? E sobre o novo normal para os RHs. Bom, eu sou a Dani, eu sou formada em psicologia pela UFMG e tenho pós-graduação em gestão de negócios pela FIA. Eu estou na Livelo tem 5 anos, então participei de toda a construção da companhia, desde que nós éramos uma startup aí com 20 pessoas, até a companhia hoje, que é líder no setor de recompensas. A Livelo, para quem não conhece, é uma empresa que foi fundada em 2014, da união do Banco do Brasil e Bradesco, para cuidar dos programas de recompensa dos bancos, e hoje a gente atende os diferentes mercados para fidelizar, ajudar as empresas a fidelizar, vender mais e reconhecer seus colaboradores, engajar suas forças de vendas. Então, espero que a gente possa conversar um pouco, gente. A gente está à disposição de vocês no que puder para ajudar. Muito bacana, Dani. Super obrigada pela participação. Queria começar aqui, então, sobre esse novo normal, uma coisa que acho que é o sinal mais evidente, mais latente do novo normal, que é essa questão toda virtual, né? Então, o novo normal, ele é virtual. Conta pra gente um pouquinho como você tem percebido esse RH virtual, como é trabalhar, né, e liderar um RH de uma forma virtual. Eu acho que é um momento desafiador para todos nós, acho que sem dúvidas, né? Acho que a importância de estar, mesmo que à distância, é estar próximo, né? Acho que não só para o RH, mas principalmente para a liderança também, né? O que a gente tem percebido é que o olho no olho, mesmo que à distância, faz diferença, né? De que buscar proximidade e exercitar rituais que levem transparência para os colaboradores nesse momento, que levem informação, mas que levem conforto, fazem muita diferença, né? Eu acho que a gente tem exercitado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mais do que nunca, empatia e escutativa, né? Eu acho que para os RHs essa tem sido uma competência fundamental e a gente vai explorar isso um pouco mais à frente, mas acho que a palavra de ordem para nós é digital, sim, mas a distância, distante nunca, né? É próximo, mas a distante. É próximo mesmo que digitalmente, né? Próximo, mas a distância. Pode parecer incoerente, mas não é. Muito bacana, Dani. E quando a gente, um pouco do que você falou, né? A gente está distante fisicamente e aí esse escritório se espalhou, porque a gente está invadindo um pouquinho a casa de cada um, entrando até um pouco mais na intimidade, né? A gente estava falando aqui há pouco, não tem mais live ou reunião de trabalho, tem um cachorro, tem um gato, tem uma criança entrando.
então as coisas estão um pouco mais misturadas, né? E aí eu queria entender com você, né, como que vocês têm trabalhado essa questão da cultura com esse escritório um pouco mais estendido, né? Como que vocês têm mantido rituais ou símbolos da cultura mesmo nesse novo cenário? Excelente. Eu acho que é muito importante. Acho que quando a gente desenhou todo o processo de cultura da Livelo, a Livelo é uma empresa muito jovem, né? Eu acabei de dizer, a gente foi fundada em 2014. Mas eu acho que esse momento tem sido um momento realmente da gente colocar a nossa cultura à prova e ver o quanto a gente fez escolhas felizes de cultura e o quanto a gente tem, sim, condições de ter uma cultura robusta, e não só nós, né? Não só a Livelo, mas acho que todas as organizações, né? Como a gente tem condição de ter culturas robustas e que tenham seus símbolos sustentados e disseminados, mesmo à distância, mesmo no ambiente digital, mesmo com a gente trabalhando em isolamento, né, e com todas as algumas empresas como a gente, com 100% do time próprio em home office e praticamente 100% do time terceirizado em home office, né, em trabalho remoto. Como que a gente começou fazendo isso? Né? Rapidamente, a gente trouxe todo o nosso processo de atração para o digital. Então, a gente já tinha a nossa página de carreira detalhada no LinkedIn, em outras plataformas. Mas o que a gente recomenda, né, para quem não tem a página de carreira no LinkedIn, no Glassdoor, no seu próprio site, né, que conte um pouco do que é a cultura da companhia e do que é fale um pouco do que é trabalhar na companhia e principalmente não só na voz da empresa, mas na voz dos próprios colaboradores, para quem quer saber um pouco mais sobre a empresa. Então, está presente nessas plataformas que contam um pouco mais sobre a cultura e sobre como é trabalhar na empresa. Então, a gente trazer todo o processo de atração para o digital, para a gente foi dar continuidade a uma transformação que já vinha sendo feita. Então, a gente já estava presente nessa plataforma, a gente intensificou e aí adaptou todo o processo de recrutamento para plataformas digitais, para as vagas que a gente, né, tem dado continuidade, priorizado, e o processo tem sido muito bem sucedido, a gente tem ficado muito feliz com os resultados. Depois a gente também trouxe todo o nosso processo de integração, a gente chama o nosso processo de integração de conexão. Ele é um processo que dura 3 meses, são os 3 primeiros meses do colaborador, a gente tem uma conexão com a Livelo, que é para se aprofundar no negócio, tem conexão com as áreas pares, com o próprio time, com o gestor, com o presidente. Então, é todo um programa e a gente adaptou ele todo para o mundo digital e para dar continuidade, né, de forma mais enxuta, mas mantendo a estrutura do programa, porque ele é uma trilha de aprendizagem e tem todo um conteúdo desenhado como um mapa de aprendizagem, né? Ele tem a sua teoria por trás. Então, sem perder os aspectos teóricos, preservando ao máximo a estrutura do programa, a gente fez toda uma adaptação para o digital, sabendo também que a rotina das pessoas em casa é diferente, né? Eu estou aqui conversando com vocês e estou o tempo inteiro aqui com o meu filhote, com o meu cachorrinho aqui embaixo, trançando nas minhas pernas. Vocês devem estar escutando o barulhinho das patinhas dele. Então, a gente sabe que a rotina das pessoas em casa é diferente. Então, quais são os breaks que a gente tem que fazer nesse processo de onboarding digital? Que, às vezes, carregar um vídeo para um processo de onboarding desse é diferente do que o que a gente fazia quando a gente estava com as pessoas presencialmente, mas a gente fez toda uma adaptação. Então, isso é um símbolo muito forte da nossa cultura. Outra adaptação, as trilhas de desenvolvimento. Nesse momento, a gente intensificou muito o compartilhamento de conteúdo digital,
né? A gente tem uma plataforma de a gente rapidamente... A Livelo é uma empresa pequena, né? Nós somos hoje 270 colaboradores próprios e mais ou menos 2 vezes esse número, a gente tem mais ou menos esse mesmo número na nossa central de atendimento e mais ou menos esse mesmo número em colaboradores que trabalham com a gente, terceiros, sejam em tecnologia ou em marketing, no desenvolvimento de sistemas, enfim. Então, a gente acelerou a criação de uma plataforma de ensino à distância para compartilhar conteúdo com os colaboradores, não só para realizar eventos digitais, mas para a gente compartilhar conteúdo, né? Não é um EAD, mas é uma plataforma de ensino à distância. Não, gente, ficou ruim. Não é um EAD, mas a gente não criou aquele conteúdo tradicional de EAD, foi isso que eu quis dizer. A gente fez eventos online através da plataforma e a gente compartilha conteúdo por lá, mas muito diferente do EAD tradicional, porque aí não tem tanto a nossa cara. Corrigindo. Então, a gente acelerou isso porque era importante para nós. Acho que tem muita coisa nesse momento disponível online, de graça, inclusive. Então, a gente compartilhou isso com a nossa população. A gente já tinha e tem se aproveitado muito um aplicativo de comunicação interna exclusivo para a gente desenvolveu com um fornecedor exclusivo para Livelo. A gente não usa um aplicativo como o Workplace do Facebook, a gente usa um desenvolvido com um parceiro. Então, a gente intensificou bastante a comunicação por lá, compartilhando conteúdo, continuando investindo forte no desenvolvimento dos nossos colaboradores, o que é um símbolo importante de cultura para a gente. Um dos nossos valores é o Loucos por Gente, que fala da importância de desafiar, desenvolver, reconhecer os nossos colaboradores. A gente adaptou rapidamente todo o nosso programa de reconhecimento para o digital, né? Então, a gente tem algumas categorias desse programa, que é um programa que vai reconhecer as pessoas, por exemplo, estão mais alinhadas com a nossa cultura, que fazem entregas diferenciadas, reconhecendo elas pelo tempo que elas estão trabalhando aqui com a gente, né, ao longo da carreira que elas constroem conosco. Então, a gente parabenizando, por exemplo, pelo seu aniversário, né, pela data de aniversário. Então, a gente adaptou tudo para o digital, usando isso pelo nosso aplicativo. E aí a gente trouxe outras coisas. Então, a gente faz isso para reforçar e trazer os símbolos de cultura que são importantes para nós, né? E os eventos que a gente deixou de fazer presencialmente, então, quando foi determinado o início do isolamento social em meados de março, a gente teria uma convenção com a liderança no final do mês de março e uma disseminação desse conteúdo para todos os colaboradores da Livelo em abril. Estava previsto. E aí a gente, antes de pensar em cancelar o evento, a gente pensou, não, cancelar não. Né? Esse evento ele tem uma razão de ser e ele é importante para a gente por uma série de motivos. Então a gente não vai cancelar, a gente vai se desafiar a fazer esse evento online. E a gente fez para a liderança, ele ia ser um evento presencial com uma duração menor, a gente fez ele em 3 dias em vez de 2, para a gente poder ter um conteúdo mais espaçado, justamente respeitando que as pessoas estão em casa, que precisam às vezes de um intervalo de almoço maior, mas a gente trouxe um conteúdo bem robusto e mesmo com as pessoas em casa à distância, a gente terminou o evento com happy hour, a gente mandou um kit de happy hour para casa de todos os líderes, e terminou o evento com happy hour, com música ao vivo, então reconhecendo aí também os músicos que tocam em bares e que não estão podendo trabalhar. A gente foi atrás também desses músicos independentes e fez uma live com eles, com um músico, né, para a nossa liderança. E aí depois a gente também fez um evento para todos os nossos colaboradores para disseminar o conteúdo. Né? E aí a gente fez também com convidados externos, né? Do mesmo jeito que para líderes, a gente trouxe convidados externos e também palestrantes internos para falar né, não só do momento, do planejamento estratégico da Livelo, das nossas prioridades como negócio, mas a gente trouxe bastante do contexto já dos impactos do Covid
e também conteúdo relevante para a população. Então, acho que foi muito bacana, né? Ver essa velocidade com que a gente consegue se adaptar, se desafiar e trazer para os nossos colaboradores símbolos que são tão presentes e tão importantes para a nossa cultura, como a celebração, o reconhecimento. No evento de todos os colaboradores, a gente teve reconhecimento por tempo de casa, por exemplo. Então, acho que é sim possível trazer símbolos de cultura de forma simples, né, sem grandes custos. Né? O evento online, tanto a convenção para os líderes quanto para os colaboradores, em termos de custo, foi infinitamente inferior do que seria o presencial, e a gente acredita que o impacto foi bem positivo, né? O reconhecimento que a gente teve das pessoas por estar fazendo isso nesse momento, inclusive, foi incrível. Bacana, Dani. Bacana esses exemplos, assim, bem tangível, né? Para você que está aí nos ouvindo. Tem que ser bem prática, gente. Bem prática e bem tangível, para trazer ideias de coisas, como a Dani falou, né? Coisas simples que a gente consegue fazer e que situações como essa nos colocam, né, diante de novos cenários. E aí, como é que a gente resolve? E a Dani traz uma coisa muito bacana, que eu também já ouvi de alguns outros clientes que compartilharam com a gente, é que, assim, esses eventos virtuais estão dando a possibilidade de pessoas que antes não conseguiam participar dessas ações de engajamento, essas ações de comunicação mais ampliadas, que tinham alguma restrição geográfica, tal, as pessoas estão participando, o nível de adesão está infinitamente maior, né? O alcance da organização com as comunicações e com esses símbolos que a Dani trouxe aqui para a gente, compartilhou de cultura, está um alcance alto. Então tem um lado interessante aí essas interações virtuais que a gente tem que ficar ligado e explorando, porque pode ser que isso daí seja parte do novo normal, né? Essas experiências diferentes aí, né, que a gente proporciona enquanto liderança das organizações, enquanto RH, e também que as pessoas, que os empregados têm essas experiências aí ajustadas que os empregados vêm tendo, né, com as empresas, também pode ser coisas que fiquem nesse novo normal. E nessa coisa de experiência, Dani, nessa coisa de, né, experiência que os empregados estão tendo, os colaboradores vêm tendo esses acesso a diferentes formatos, né? Vamos falar um pouquinho de proposta de valor do empregado, né? EVP, Employee Value Proposition. Dani, EVP muda no novo normal? Eu acho que o EVP já mudou, já tinha mudado, né? Eu acho que muitas organizações, acho que talvez não tivessem se atentado para a mudança, né? Eu acho que ele vai ser provocado de novo no novo normal, né? Ele sofre de novo um chacoalhão no novo normal, mas o EVP já tinha mudado muito e eu acho que algumas organizações não tinham se dado conta. No novo normal, acho que uma série de aspectos, elas ficam ainda mais importantes, né? Eu acredito muito que, acho que a gente fala muito que gestão de pessoas, por exemplo, demanda tempo, né? E que pequenos gestos fazem diferença e que pequenas coisas na organização fazem diferença, né? E às vezes, para construir um EVP robusto no novo normal, flexibilidade, por exemplo, na gestão do tempo para o próprio colaborador. Se alguém ainda não achava que era importante, acho que não tem mais dúvida, né? Acho que se tem um aprendizado que esse período traz para nós, e eu tenho discutido com vários RHs em fóruns diferentes que a gente tem participado, e uma das coisas mais interessantes que eu escuto principalmente de setores mais tradicionais da economia, são os discursos, e assim, muito felizes dos RHs de o meu CEO não acreditava em home office de forma alguma, e como esse período tem feito com que ele perceba que as pessoas, apesar de todos os pesares que esse momento nos traz, de todas as dificuldades adicionais
que é para as famílias estarem em casa com as crianças, com os desafios de fazer homeschool, da gente às vezes estar atribulado com as atividades domésticas, com as atividades do trabalho e ajudando as crianças com as tarefas escolares, e mesmo assim as pessoas conseguem sim ser produtivas, mesmo com todos os desafios que todos nós estamos enfrentando, e a gente sabe que as oscilações acontecem, e nós como líderes, acho que temos um desafio adicional de levar para o time empatia e aceitação principalmente, e acolhimento, de entender de que alguns dias são melhores do que outros, e que em determinados momentos a produtividade vai ser super estável, em momentos ela cresce, mas em alguns ela pode oscilar, e eu acho que nesse momento de pandemia e de crise está tudo bem. Mas voltando ao nosso tema do EVP, que não dá para falar, né, disso parecendo que está tudo super bem, né, gente? Eu não quero parecer aqui poliana ou que eu vivo no fantástico mundo de Bob, fazendo uma alusão, para quem é muito jovem não entendeu, né? Mas tudo bem, fazendo uma alusão aqui à cultura pop inútil dos anos 90, desculpa o parêntese. Mas a gente, voltando à construção do EVP, temas como flexibilidade na gestão do horário de trabalho e home office são importantes sim e muito para a construção de EVP, né? Eu acho que uma empresa que não está disposta, de novo, aí a gente volta nos símbolos de cultura, né? A Anne falou, acho que a gente ficou muito, a Anne falou de uma conquista nossa, acho que a gente ficou muito feliz. O ano passado, a gente recebeu um prêmio de melhor marca empregadora do LinkedIn, abaixo de 500 colaboradores, né? Eles tinham essa diferenciação de categoria, abaixo de 500 e acima de 500 colaboradores, eles premiaram 2 empresas, a gente ganhou na categoria abaixo de 500. Acho que foi uma premiação, acho que de todas as premiações, acho que foi uma das premiações mais felizes para a gente. Primeiro porque é um tema que a gente trabalha com muito cuidado há bastante tempo, e segundo porque essa premiação não é uma premiação na qual você se inscreve, né? O LinkedIn avalia as empresas de forma espontânea e só comunica aos finalistas. Então, a gente ficou realmente muito, muito feliz com a premiação. E por quê? Né? Eu acho que quando a gente retoma os símbolos de cultura que eu mencionei, acho que cuidar do EVP é pensar em cuidar da jornada do colaborador como um todo, né? EVP é cuidar da jornada desde o momento em que o colaborador ainda não é colaborador. É quando ele ainda está prospectando a organização e ele ainda está acompanhando a tua empresa como um possível candidato, e que talvez venha a ser um dia, talvez não, né? Mas toda a jornada dele enquanto um possível candidato no teu processo, todo esse processo de onboarding, né, de integração, enfim, em todos esses pontos de contato que ele faz, isso é uma jornada, e a gente vai falar, né, em muitas empresas e muitos teóricos falam, é uma jornada única, né? A construção do EVP, ela passa muito por você entender, de acompanhar todos esses pontos do colaborador e entender que de antes de ele entrar até a possível saída dele da companhia, os teóricos de comunicação falam que os ritos de entrada até os ritos de degradação são tão importantes quanto. Né? E é desagradável falar em rito de degradação, né? Mas muito se avalia por como é uma companhia, pela forma como ela trata as pessoas que estão deixando a empresa. Né? Eu acho que às vezes você demonstra muito de quem você é. Mas, enfim, todo esse processo de conexão, o processo de como as pessoas são desenvolvidas, como as oportunidades são dadas, de como é feito o programa de reconhecimento e de meritocracia, por exemplo. Então, se você nos acompanhar, o nosso processo de meritocracia, por exemplo, é aberto, né? Quando é feito na organização, não existe processo perfeito, né? Eu acho que a gente busca ser o mais genuíno, mais humano possível, com os critérios bem estabelecidos e transparentes, mas a gente sabe que não é perfeito e que críticas sempre haverão, né? Mas a gente tenta dar clareza e transparência de quais são os nossos critérios
para não deixar dúvida, inclusive faz apresentações para os colaboradores, enfim, sempre para tirar dúvidas, mas quando a gente vai comunicar mérito e promoção, isso é explícito para toda a organização, quem são as pessoas meritadas e por quê, quem foram as pessoas promovidas e por quê, num ritual que não é só para dizer quem foi, mas para celebrar esse momento, porque reconhecimento e celebração é importante para a nossa cultura, é símbolo de cultura para a gente, né? Faz parte dos nossos valores. Então, trabalhar isso né, trabalhar isso dentro da nossa proposta de valor para o colaborador, isso é um pilar muito importante para a gente. Né? Mostrar que aqui ele tem uma oportunidade de se desenvolver e de ser conhecido pelo que ele faz de diferente e pela forma como ele colabora para o todo. Né? Então, assim, é um diferente que você faz, mas não é pelo individualismo e pelo heroísmo, né? Porque isso também vai falar da nossa cultura. E, de novo, cultura não há que se julgar o certo ou o errado, é o que funciona para cada organização, né? E é o que e cultura é como funcionam realmente as coisas quando ninguém está olhando, né? Então, acho que construir essa jornada e avaliar esses pontos de contato em diferentes momentos, né, e entender como está sendo construído é muito importante. Acho que a gente não tem nenhum estado da arte alcançado, a gente ficou muito, muito feliz com a premiação, claro, mas não significa, né, que a gente não tenha pontos de desenvolvimento e melhoria, a gente tem muitos, né, e que a gente tem necessidade de continuar trabalhando continuamente, né? Mas acho que o que muda no novo normal, definitivamente, é que pontos que se a gente ainda duvidava que são muito relevantes na construção de proposta de valor, acho que a gente não tem que ter mais dúvida nenhuma, né? E eu acho que flexibilidade na gestão da rotina, home office, experiência digital e, claro, metodologias ágeis, que estão aqui. E aí eu não tenho nem pretensão de falar nada sobre isso. A gente trabalha com ágil na Livelo desde sempre, mas vocês são as mestres do ágil em RH. Então eu não vou nem aqui dar qualquer palpite, porque eu vou falar bobagem, né? Então, assim, eu sou aprendiz de vocês, eu fico bebendo do conteúdo de vocês, mas eu acho que se pudesse pegar aqui esses 4 pilarezinhos, se as pessoas ainda têm dúvida de que isso é fundamental para a construção de uma proposta de valor para o colaborador robusta, não deveriam mais ter. Muito legal, Dani. E meu gancho vai ser aí, né? Não vai ter jeito. Vamos falar um pouco desse RH que precisa se adaptar também. Acho que ele foi um processo acelerado agora por esse evento, né? Pelo Covid. Então, nesse novo normal, eu acho que a gente vai ter menos opções de escolher se eu quero ser uma empresa mais conservadora, se eu quero ser uma empresa um pouco mais arrojada, porque a gente viu, eu falo que agora a gente não precisa mais explicar o que é VUCA, né? Mas você ficava conceituando VUCA. Não, VUCA é isso aí, você olha pela janela, é isso aí que você está vendo, é o mundo VUCA. Então, agora ficou bem fácil de entender, né, o que é o tal do VUCA. E aí, o meu gancho, Dani, é justamente nesse, por exemplo, na sua fala lá do home office. Poxa, quantos RH ficaram felizes de conseguir mostrar, de fato, para a liderança da empresa como um todo, que isso pode funcionar. E eu vejo assim, muito essa questão do conservadorismo. E tem uma frase que eu falo bastante para os meus mentorados de RH, que é: pede mais desculpa e menos licença, sabe? Tudo tem que ficar pedindo muita bênção de todo mundo, tá? Faz uma coisa, se der errado ou pisar no carro de alguém, vai pedindo uma desculpa aqui, outra ali, mas não fica, né, o tempo todo pedindo licença, será que eu posso fazer isso? O que vocês acham? Tal. Então, acho que adotar uma postura um pouco menos conservadora pode ser uma coisa bacana para esse novo normal. E aí o que eu vou, né, aí já pensando até em RH ágil, que é, mas como eu começo, aqui na minha empresa não dá. Eu falo, cara, não é possível, não consigo acreditar que você não consiga montar uma squad escondidinha, fazer um projeto ali, testar, rodar 1, 2, 3 sprints e ver no que dá. Qual é o pior que pode acontecer? Né? É só você não colocar o projeto mais importante da empresa, mas pega um projeto de RH que tem valor, mas que eventualmente, talvez se ele fizesse agora, tal, e experimenta. Se a gente não experimentar, né, acho que o grande ponto agora é que a gente experimentou o trabalho à distância e falou, poxa, tem coisas que funcionam, tem coisas que eu preciso aprender ainda. E será que nesse RH ágil também não vai ser assim?
Então, a minha pergunta aqui para você é: o que você acha quais são as habilidades importantes para o RH nesse novo normal, olhando até esse aprendizado que a gente está tendo aí durante esse período de isolamento? Nossa, muito boa, muito boa mesmo, essa pergunta. Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que tem aquilo que a gente já tinha antes, né? Então, vou falar de 3 coisinhas que eu acho que a gente já... Algumas coisas que a gente já deveria ter antes, né? Do novo normal. Que é, né? O RH, ele deve ser o guardião da cultura, né, buscar e fortalecer, né, chover no molhado, mas buscar e fortalecer os símbolos, ou questionar os contrassímbolos, gente. Porque fortalecer os símbolos é bom, né? Mas questionar os contrassímbolos é tão importante quanto, principalmente porque às vezes os contrassímbolos estão partindo da alta liderança, do próprio RH, né? A gente erra todos os dias, e às vezes o importante é fazer erros diferentes, né? Nisso a gente vai aprendendo. Então, acho que a gente tem que ser guardião da cultura, a gente tem que buscar ser apaixonado pelo negócio, né? Eu acho que isso a gente já tinha antes. E uma postura que aí, acho que aí uma coisa do novo normal, que é brilhante, assim, é trazer a gente muito para um papel, e eu sei que a gente, né, vai até... Mas traz muito a gente para um papel protagonista. E deixa até depois para a gente até mais falar isso para o final, mas assim, é um protagonismo que a gente tem a oportunidade de assumir. Quem não tinha assumido ainda, né? Um protagonismo na gestão da transformação como nunca. Porque eu percebo uma valorização da área, e uma percepção da importância, acho que muito interessante. E aí, eu acho que tem coisas que já eram muito relevantes. Acho que quando a gente vinha falando de transformação digital, e é muito legal isso, né? Porque a gente vinha falando muito de transformação digital e de tudo que culturas ágeis, e de que o novo mundo traria para a gente, e agora é o novo normal, trariam, né? E tudo que inteligência artificial ia gerar de impacto nos empregos, etc., né? E que como isso ia trazer uma supervalorização de soft skills, né? E eu acho que o novo normal e esse momento deixou muito claro para as pessoas o quanto isso é realmente importante. Que talvez o que a gente vinha discutindo de transformação digital e ainda não tiver... E o VUCA não conseguisse, na teoria, não conseguisse explicar tão bem, e aí vem tudo isso e consegue, infelizmente, na dor, né, de forma com impactos tão sofridos para a gente, né? E muito menos do ponto de vista financeiro, econômico e dos negócios, mas da saúde e, né, de perdas de vidas que, independente de quantas, isso não tem preço, né? Uma vida, isso não volta atrás, né? Mas a gente consegue tangibilizar o quanto soft skills são importantes. E aí eu acho que a gente pode começar falando, né, de empatia. Primeiro, né, eu acho que a gente, acho que de forma muito clara, traz a importância para o RH de levar, de ser, acho que o exemplo para a liderança e para os colaboradores, né, da importância de uma escuta mais empática, que evita julgamento e que busca entender em profundidade, né? Então, acho que empatia, acho que o primeiro ponto, sem dúvidas. O segundo ponto, inteligência emocional, porque nesse momento
sem inteligência emocional, acho que é impossível manter o equilíbrio, né, e cuidar das entregas, acho que de forma, acho que mais robusta, né. Eu gosto muito do Daniel Goleman, né? Para quem não conhece, ele é um jornalista e ele é autor de vários livros sobre inteligência emocional, né? Então, ele falou muito, né? Ele escreveu muitos livros falando da importância da inteligência emocional, inclusive no ambiente corporativo. Então, ele é um teórico que eu recomendo muito para quem tem interesse pelo assunto, se aprofunde, né? Mas a inteligência emocional, acho que é a base para a gente poder construir relacionamentos profundos, enfim, e que vão agregar valor, né? Eu acho que a gente, sem buscar, e acho que a inteligência emocional é proporcionar para a gente, tem uma série de coisas dentro, né? Mas você vai, através da inteligência emocional, você vai buscar autoconhecimento e conhecendo as suas próprias emoções, você consegue, a partir de conhecer suas próprias emoções, é só conhecendo as suas próprias emoções que você vai conseguir tentar conhecer as emoções do outro e tentar influenciar as emoções do outro, né? Então, isso acho que é fundamental, acho que é super importante para poder manter o equilíbrio nesse momento e buscar manter a saúde mental mesmo, né? E a gente tem falado muito de como com isso a gente consegue proporcionar, né, para os RHs todos a importância, né, de proporcionar um ambiente psicologicamente estável, seguro, né? A importância aqui da segurança psicológica, né? Eu não sei o quanto vocês já discutiram esse ponto, né? Acho que é um ponto, acho assim, muito bacana da gente falar. Me surpreendeu bastante um dos convidados que a gente trouxe para a nossa convenção digital, foi o Thiago Matos, e me surpreendeu de forma muito positiva ver o Thiago Matos, né, falando de forma tão bacana de segurança psicológica, né? Então, acho que fica claro, acho que para todo mundo, né, ver um futurista falando de segurança psicológica, né, acho que acho que deixa sem dúvidas, acho que tira qualquer preconceito de que você é papo ou de RH ou de... Eu sou psicóloga por formação, né? Então deve estar todo mundo, esse papo de psicólogo. Mas aí você vê um futurista como o Thiago falando, acho que fica claro que isso não é papo de psicólogo, né? Mas acho que segurança psicológica a gente consegue proporcionar para o time vias de sucesso, né? E eu acho que é uma habilidade fundamental para os RHs nesse momento, né? Garantir buscar essas vias de segurança psicológica para que o time tenha sucesso, né? Cuidando dessa forma como as pessoas interagem, né? Que isso é muito importante para assegurar o papel que elas têm na organização, especialmente num momento como esse. O que é essa segurança psicológica? As pessoas entenderem que podem se mostrar vulneráveis, que elas têm um espaço de fala, e para o líder e para o RH tentar proporcionar um espaço igual de fala para as pessoas. Então, se você está lá no seu staff meeting, né, com seus diretos, por exemplo, tenta proporcionar um espaço de fala de mais ou menos o mesmo tempo para as pessoas. Isso vai proporcionar não só a segurança psicológica, como gera um impacto fantástico, o engajamento. E quem está falando isso não sou eu, né? Tem um teórico por trás, isso foi um estudo encomendado pelo Google. Eu vou compartilhar com as meninas depois, elas já devem conhecer esse material, mas eu compartilho com as meninas depois o nome do autor e o estudo para elas compartilharem com vocês. Mas, enfim,
né, proporcionar esse espaço de fala para todos do grupo e, de novo, né, a questão da escutativa com empatia, né, que são exemplos de atitudes que criam esse ambiente que contribuem para o time alcançar resultados diferenciados, enfim. Né? Então, eu acho que são habilidades que para o RH nesse momento fazem toda a diferença. Isso que a Laura estava falando, né? Ela roubou de mim, mentira. Eu é que roubo dela sempre, né? Mas eu acho que aqui, fechando os soft skills, a gente tem que ser inconformado, né? E tem que buscar que se a gente trouxer, se começar no RH que ela fala de, mas aqui sempre foi assim, e a gente não consegue, esse é o maior contrassímbolo de cultura, gente. É o maior de todos, né? É o que sempre foi assim. Então, inconformismo e por onde a gente vai começar, né? E por onde a gente vai buscar fazer diferente, fazer a diferença com isso, buscar melhores entregas, fazer a diferença para as pessoas, né? E isso sim forma aquela... Tá tão difícil ser resiliente num momento como esse, em que a gente está sendo tão impactado, né? Mas eu acho que esse inconformismo, ele acaba gerando uma resiliência bem interessante. Muito legal, Dani. E claro, né, gente? Aí, assim, por favor, ninguém faz nada sozinho. A gente não é herói. Pede ajuda. Pede ajuda dessas meninas maravilhosas da LW, que já nos ajudaram tantas vezes, mas tantas mesmo, assim, né? Mas não só de consultoria, pede ajuda para o time, né? Reconhece o time, pede ajuda para o time, pede ajuda para pares, monta uma squad. E às vezes monta uma squad inocente. E a gente também não tem que ter todas as respostas em RH. Né? Quando a gente estava batendo papo antes, eu falei, nossa, essas perguntas aqui, gente, isso é pergunta para teórico, vou mandar essas perguntas para o Karnal, não sei responder isso não. Brinquei com ela. Mas eu acho que a gente, às vezes, vai pensar numa mudança dentro de RH e, às vezes, a gente quer ter todas as respostas e a gente não tem que ter todas as respostas, né? Vamos montar às vezes, um squad nada mais é do que um grupo multidisciplinar, é quase um foco, é quase o grupo focal do passado, mas com objetivos diferentes. Mas você tem vantagem aí, hein? Você não tem um filósofo, mas você tem um sociólogo, não é? Eu tenho, meu marido é sociólogo. Você pode discutir seus dilemas aí em casa e ainda sair por cima aí, hein? Dani, tá contigo. Muito legal, Dani. E a sua fala também é de um jeito simples, assim, que ajuda a gente a conectar diretamente com o nosso dia a dia. Então, que bom ter você aqui, né, com esse seu jeito e com a sua fala que é acessível. A gente consegue reconhecer os exemplos, a gente consegue se perceber aqui. E você trazendo, destacando aí pontos para essas habilidades importantes do RH como o novo normal, coisas que a gente conhece, não é mesmo, pessoal? Coisas que a gente conhece, que a gente vê aqui, né, uma pessoa super bacana, experiente, a Dani aqui, né, com uma empresa que tem sido reconhecida aí no mercado, destacando habilidades socioemocionais. Olha só, né, é estratégico ter habilidades socioemocionais. Eu também tenho a gente tem essa coisa aqui na consultoria, né, de desromantizar o RH e trazer para a prática, e, né, falar sobre esse RH que é conectado com o negócio. A Dani aqui, super conectada no negócio, exerce uma influência na organização. Então, a gente está falando aqui de habilidades socioemocionais, não num contexto de RH romantizado. A gente está falando aqui de um RH que influencia organizações. Estava participando ontem aí da reunião do conselho, a Dani, a gente teve até que ajustar aqui os nossos horários. É um RH que está dentro do negócio, um RH que está ali com voz ativa. É disso que nós estamos falando. É desse RH, é estratégico para esse novo momento, né? A gente está dando aqui o nome de novo normal para o futuro, né? De repente o futuro começa a se chamar o novo normal. Esse novo normal, esse futuro próximo que a gente está aqui vislumbrando, é essencial essas habilidades que são habilidades aparentemente comuns,
mas que a gente precisa ver essas habilidades de fato na prática dentro da organização. E se o RH conseguir modelar essas habilidades dentro da organização, que bom será. Que bom será se a gente conseguir aí ser exemplo, né? Mora aqui na nossa casa o desenvolvimento das pessoas, que bom vai ser se a gente conseguir se posicionar de uma forma diferente, que modele aí a organização nesse momento de retorno, de retomada, e nesse momento que nós estamos agora nesse meio de caminho aqui, que tá tudo meio suspenso, né? Mas precisa acontecer, tudo suspenso, mas também que precisa acontecer, né? Como que a gente vai adquirindo força para na retomada a gente se posicionar nesse lugar, né? Que a gente ajude aí a modelar a organização. E é sobre posicionamento, Dani, que eu queria conversar aqui com você, que a gente queria trocar um pouquinho sobre como, né, na sua percepção, com a sua experiência, do que você está vendo aí, como que se posiciona, né, o RH nesse processo de resposta à crise, no retorno, esse pós-isolamento aí que a gente está passando, e para reinventar e reimaginar esse futuro das organizações. Como o RH se posiciona? Em que lugar o RH pode estar na organização nesse momento, Dani? Eu, de novo, volto no protagonismo, né? Eu acho que a nossa posição, sem dúvidas, tem que ser uma posição protagonista nesse momento, né? Uma posição que assume a frente da transformação, né? Eu acho que traz para a liderança, acho que para a alta liderança da companhia, em primeiro momento, que é importantíssimo, fundamental, né, que se engaje com as questões que a gente está discutindo, né, e depois para toda a liderança, disseminando para toda a companhia, né, mas o papel protagonista na gestão da transformação, nesse momento, tem que ser de RH. Né? Eu acho que a gente, como nunca, tem uma oportunidade aqui de conseguir conectar as tendências com as possibilidades, identificar as maneiras de conseguir transformá-las, né, para o nosso negócio. A gente tem uma oportunidade única de atuar de forma inovadora, com um olhar super estratégico, né, avaliando o mercado, trazendo para o board quais são os potenciais que a gente tem nesse momento de otimizar despesas, mas quais são os potenciais que a gente tem de trazer novos benefícios, ou benefícios flexíveis, ou oportunidades de melhoria para a experiência para os nossos colaboradores, e quais são os riscos envolvidos no processo, né? Então, assim, se a gente começa a discutir plano de retorno, por exemplo, né, a gente tem que fazer isso não de forma operacional, mas de forma estratégica. Né? Vamos fazer isso, de novo, vamos fazer isso garantindo segurança psicológica, vamos fazer isso pensando também não só no operacional, mas vamos fazer isso pensando nas pessoas também, né? Vamos fazer isso lembrando que a gente, como líder, fez uma escolha que a gente sabe que a gente não vai ser perfeito, mas que nesse momento a gente tem que ser humano, né? Lembrar o que a gente também está sofrendo, porque se a gente não trouxer essa importância, às vezes acho que a gente pode correr o risco de ser um pouco atropelado nesse processo. Acho que a gente pode ajudar a liderança a trabalhar, a alta liderança a trabalhar um pouco. É um momento imprevisível, mas tem um monte de coisa que a gente não controla. O que a gente controla? Então, o que a gente controla, como a gente pode trabalhar um pouco essa previsibilidade? Então, nesse momento, mais do que nunca, quem não tem um painel, um dashboard de indicadores, deveria ter, né? Porque traz segurança, traz previsibilidade, né? E deixa claro que o RH está tomando as suas decisões baseado em fatos e dados, não é no achismo. Né, que ele sabe o que ele está olhando, que ele sabe o que ele está monitorando. Então, a liderança já fica, a alta liderança fica confortável de que o operacional está coberto e fica mais fácil se posicionar ali num patamar estratégico. Né? Então, a gente consegue trabalhar com a liderança, com a organização, né, com o time,
para exercer um pensamento voltado para a sustentabilidade do negócio, voltado para o longo prazo. Nesse momento de retomada, acho que a gente tem que se reinventar, acho que sempre, né? Acho que manter a mente aberta para o novo, né? A gente tem que estar inserido nas discussões que vão direcionar as ações da companhia com foco no futuro, né? E tem que estar ligado o tempo inteiro no que está acontecendo e pode impactar o negócio e quais são as ameaças invisíveis, inclusive. Né? Às vezes aquelas que a gente acha que, aqueles às vezes concorrentes que são os defaults, são aqueles que não são os concorrentes. Né? O que às vezes é a grande ameaça do nosso negócio é aquela que a gente não está olhando. Né? E se a gente RH está se posicionando olhando só para aquilo operacional de sempre, a gente não vai conseguir se posicionar no estratégico. Tá participando das discussões do que é o novo posicionamento do negócio num momento desafiador como esse, faz a companhia nos enxergar com outro patamar, né? Traz uma visão para a gente global, né? A gente tem que mostrar uma visão mais sistêmica sobre o que está acontecendo, né? Sobre o comportamento de mercado, sobre todas essas mudanças. A gente tem lido tanto. Quem sou eu para falar sobre mudança de comportamento de consumo? Mas tem muita informação. Eu não tenho condição de discorrer sobre isso, mas tem muita informação disponível para a gente ler. Eu tenho lido muito sobre isso, né? Sobre o comportamento do consumidor, sobre os dados da economia, como estão se comportando os negócios, né? E sobre como estão se comportando as nossas pessoas. Então, assim, vocês já fizeram alguma pesquisa, né? Então, assim, a gente, por exemplo, nesse período já lançou uma pesquisa para entender como, e gente, sem custo, viu? Com parceiro off, né? Que está a fim de fazer e testar a própria plataforma. Mas uma avaliação de 9 dimensões de como estava o nosso home office e dava para a gente de quebra um INPS, né? Que é um NPS do colaborador. E aí agora a gente já soltou uma nova pesquisa avaliando o conforto das pessoas sobre um possível plano de retorno, avaliando quem é grupo de risco, quem mora com grupo de risco, quem tem filho, que não tá, que a escola, se a escola já tem previsibilidade de retorno, se não, se essa pessoa tem com quem retornar, enfim, são N dados que a gente tem que mapear. Né? De novo, além dos indicadores default, tem um monte de outras informações que a gente tem que começar a monitorar. A gente falei lá atrás, né, de medir essa jornada do colaborador. Essas outras pesquisas que eu falei são exemplos dessas avaliações de touchpoint de jornada. E o que a gente tem que parar de fazer, né, nesse momento de retomada? Pensar só no curto prazo, né? O futuro é agora, a gente precisa agir, mas também com olho no longo prazo. E é claro que não é longo prazo com aqueles planos de 5, 10 anos, né? Isso não existe mais. Mas a gente tem que parar com o pensamento só curto prazista, né? Parar de buscar as mesmas soluções nos mesmos lugares. A gente contratou a Juliana Valauer do Mamilos para falar para a gente uma palestra incrível sobre travessia, e ela trouxe um pensamento lindo que eu vou me permitir compartilhar com vocês, que é: se você faz tudo sempre igual, é seguro que nunca se perca, mas é possível que você nunca se ache, que é do Sérgio Vaz, de um livro de poesia chamado Flores de Alvenaria. E é isso, né? Se a gente buscar novas soluções nos mesmos lugares de sempre, se a gente continuasse fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai alcançar os mesmos resultados que a gente estava alcançando antes. E o mundo já tinha mudado. Com o novo normal, então, a gente talvez se frustre. E nesse momento, se a gente olhar sempre a frustração e o copo meio vazio, acho que vai ser ruim para nós como pessoas, como indivíduos, mas muito pior para as pessoas para as quais a gente está tentando prestar um serviço, né? O pior ainda é achar que a gente está bem, num estado de excelência e se acomodar, né? Esse aí, eu acho que eu brinco sempre: sentou no berço de ouro, sentou no trono, ou deitou em berço esplêndido, é certo que ele vai virar em cima de você, né? A gente precisa estar sempre se preocupando em inovar de dentro para fora e de fora
para dentro, meninas. É isso. Muito bacana, adorei a sua reflexão e toda a sua fala, né, durante todo o nosso papo aqui. E o que fica para mim, Dani, é muito essa questão de elevar o nível das discussões. O assunto em si, né, é o que você falou, todo mundo está discutindo a mesma coisa, mas tem gente que leva para uma perspectiva extremamente operacional e tem RHs que conseguem, de fato, trazer a perspectiva estratégica, uma visão muito mais ampliada, conectando diferentes informações e aspectos também, e pensando tanto em negócios quanto em pessoas. Então, queria super agradecer aí a sua participação, foi incrível o bate-papo, trouxe bastante informação rica para a gente, então, obrigada mesmo por tudo que você compartilhou aqui hoje. Meninas, eu só tenho que agradecer, eu espero ter podido compartilhar um pouco da nossa rotina mesmo, e com uma linguagem bem simples mesmo, do dia a dia, que eu brinco que é o que a gente consegue dizer um pouco do que a gente passa, que eu acho que é um pouco do que todo mundo passa. Dani, super obrigada. Realmente, estava aqui tomando minhas anotações aqui de algumas coisas para pensar aqui. Eu sou meio assim, né? Sou meio CDFzinha, assim, anoto tudo, tal. Estamos aqui tomando minhas notas do que você trouxe para a gente pensar e para a gente poder compartilhar. Muito obrigada pelo seu... Obrigada a vocês, meninas. Por ter topado estar aqui com a gente. A Dani levantou pontos aqui, né? Falamos sobre segurança psicológica, levantou pontos aí, levantou a bola para as nossos próximos episódios aqui da trilha. Então hoje você não pode perder, hoje às 20 horas tem um bate-papo super bacana também com outras convidadas super fantásticas, que a gente só tem gente aqui incrível nesse evento, e vamos falar sobre confiança. Então, se você quiser saber mais sobre esse ponto, quiser explorar um pouco mais sobre isso, vai ter um episódio aqui às 20 horas, hoje às 20 horas, falar sobre confiança, além de uma estratégia, uma cultura. E a gente aqui levantando bola também de habilidades. Amanhã você não pode perder o segundo dia do nosso evento Hacking HR. Amanhã a trilha vai ser sobre skill set, vai ser sobre habilidades. Então amanhã a gente vai falar sobre habilidades que inclusive a gente começou a falar sobre elas aqui. Vamos falar sobre habilidades importantes amanhã, que você aí precisa olhar e vai ter a oportunidade de conversar sobre isso para se desenvolver, para apoiar aí você, enquanto RH, apoiar aí a sua empresa, a sua organização, os líderes com os quais você trabalha nessa retomada, nesse momento que a gente está e na retomada para o novo normal. Então, obrigada, Dani, obrigada por todas as dicas, pelo compartilhamento, obrigada também por todos os ganchos que você levantou para nossas próximas conversas aqui do evento, e a gente continua aí se falando e se encontrando, pessoal. Continua aqui com a gente. Dani, obrigada, um beijo. Lau, a gente se vê. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.